seguinte, em sua opinião, qual é o objetivo do ensino de língua portuguesa para o nível de ensino que você atua, né, para os seus alunos? Qual é o objetivo do ensino de língua portuguesa para o aluno da educação básica? O que você acha? Então, até coloquei isso como tópico ali no slide, mas não tem problema, muita coisa a gente já está falando agora, mas eu já trago de uma vez. Eu acho que o objetivo parece estar muito claro para todo mundo. Porém, o que eu percebo é que a prática não funciona. Eu mesma me questiono o tempo todo se eu estou trabalhando no sentido desse objetivo. Isso também gera um pouco de angústia. O objetivo, certamente, né, dentro da área de linguagens, especificamente língua portuguesa, a gente quer formar um aluno, né, que consiga ser leitor, produtor de texto, que consiga fazer uma análise linguística, né, dos textos dos mais diferentes gêneros. E hoje a gente tem uma necessidade de estudar ainda mais gêneros do que quando eu comecei. A gente está aí com os multimodais, que são importantíssimos. Nós estamos com um público, né, de alunos que está quase 5 meses em casa, tendo acesso a tudo pela tecnologia. E aí você vai fingir que aquilo não existe? Será que faz sentido trabalhar uma carta pessoal hoje em dia, que eles nem mandam? Eu acho legal eles saberem, claro, ter uma estrutura, né? Eu acho bacana, até porque a gente usa aquela estrutura como base para outros textos. Mas e aí? E a realidade deles, né? Até o e-mail já está ultrapassado para eles, né? E-mail, às vezes a gente não tem e-mail. Houve um tempo que falar do e-mail, nossa, estou aqui atual, né? Agora já não. E tudo, né? Os textos multimodais, não só de rede social, enfim, mas eles entenderem que um texto, que a nossa concepção de texto durante muito tempo foi, né, um texto escrito numa folha e tal. O texto com essa interface aí com a tecnologia, ele abre um leque de análises que os outros não abrem. Então, você passa a analisar ainda mais a questão da imagem, a questão do som, né, de um caso de um vídeo, da posição de uma câmera, né? Hoje, a gente está aí, ó, com o gênero live bombando, né? A ponto da gente conseguir concluir características desse gênero para falar em sala de aula. Como voltar à sala de aula hoje sem falar do nosso formato de 4 meses, que vai ser mais, né? Então, assim, o objetivo, né, voltando, criar alunos, né, formar alunos que sejam, né, competentes para atuar das mais diferentes formas em todos os gêneros, como leitor, analista, e que ele consiga, ao conhecer esses gêneros, conseguir produzi-los e que aquilo ali ajude na prática comunicativa como um todo. Mas o principal objetivo, que aí a gente, né, acaba indo para as outras áreas, que não é só a língua portuguesa, nós queremos fazer uma formação linguística, sim, mas que tenha um propósito social, né? No sentido de que o aluno, a gente quer formar um aluno crítico, um aluno questionador, um aluno que entende o papel dele como cidadão, né? Então, eu diria que o objetivo maior é atingir isso. E como que a língua portuguesa atua nesse sentido? Apresentando uma gama enorme de informações em diferentes formatos, que faz com que esse aluno melhore, né, evolui muito na prática comunicativa dele. Quando ele estuda um assunto para fazer um artigo de opinião, quando ele conversar sobre aquele assunto um dia, ele tem um arcabouço, digamos assim, né? Para falar as opiniões, para passar as opiniões dele, defender os argumentos dele. É assim que eu enxergo o objetivo, embora eu ache dificílimo conseguir fazer isso. Mas eu vou entrar nisso depois. Bom, pessoal, eu preparei um PowerPoint, agora eu não vejo vocês, né? Estou só com o PowerPoint aberto. Eu preparei o PowerPoint muito mais no sentido de me guiar para eu conseguir falar tudo o que eu quero numa ordem que faça mais ou menos sentido, embora eu ache que as perguntas, elas se entrelaçam, então tem algumas coisas que eu planejei falar num tópico e depois eu vi a necessidade de voltar nele. Que bom, né? Porque os assuntos não são estanques, né? Não devem ser. Então, não é uma apresentação da minha fala, tá? São
basicamente tópicos para eu não deixar de falar nada. E assim, a Pri intitulou, né, como apresentação experiência com a educação básica. Eu coloquei ali a minha experiência atual, não foquei na questão da formação, né, mas vocês já sabem que eu sou formada pela UFJF em Letras, fiz pós-graduação na Universidade Federal Fluminense em ensino de leitura e produção textual, e hoje faço pós-graduação em orientação, gestão e supervisão, atuando já nessa área também. E sou professora de língua portuguesa na educação básica, né? Eu atuo em português nos anos finais, no ensino fundamental, 6º ao 9º ano, e no ensino médio, né? Da rede municipal de Petrópolis e rede estadual do Rio de Janeiro. Eu trabalho nas duas redes, e eu fiz questão de colocar isso também como um tópico ali, porque eu acho que eu consigo trazer para vocês como que são diferentes as concepções de um lugar para o outro. Não assim, não a essência, mas como as escolas, né, até pelo segmento ser diferente e tal, conduzem de outras maneiras, tá? De maneiras diferentes. Gente, pode me interromper, tá? Porque como eu não estou vendo o rosto de vocês, se alguém sentir aí que é o momento de falar, sai falando, tá bom? Vamos lá. Bom, eu começo, né, com esse questionamento, digamos assim, né, com relação à minha visão sobre o trabalho com ensino de língua nas escolas onde atuo, né? Como eu disse para vocês, eu estou na rede municipal, estadual, na rede particular eu não dou língua portuguesa, então tudo que eu falar aqui para vocês está praticamente baseado 100% no ensino público, tá? Na minha experiência na rede pública. E aí eu coloquei como um primeiro item falar para vocês da minha experiência escolar, vou tentar ser breve, e eu não sei se vocês vão se identificar com isso, e eu acho que sim, até porque a gente entrou um pouquinho nesse assunto quando falamos qual é o nosso sentimento quando entramos na faculdade de letras, né? Eu sei muito gramática, vou saber ainda mais, não sei o quê. Tá. Quando eu estava no ensino médio, né, a escola que eu estudava tinha uma visão já bem atual, vamos dizer assim, né? Eu já via uns flashes de linguística ali. Era uma escola bem nada tradicional. Tudo que eu tive lá, eu trago para minha vida, assim. É uma escola que já fechou, mas eles trabalhavam todas as disciplinas de uma maneira muito diferente, né? Sabe a questão da interdisciplinaridade? Que lá no ano 2000 ninguém falava? Eles já faziam avaliação interdisciplinar, né? Eles faziam trabalhos por área também, né? Área de linguagem, área de humanas, área de exatas, ciências naturais. Então, eles pegavam um tema e naquele tema você tinha que encaixar língua portuguesa, língua inglesa, literatura, enfim, né? Hoje a área de linguagens é ainda mais ampla, né? Educação física, enfim, as outras formas de linguagem, mas na época era aquilo ali. Então, eu falo que eles eram já, assim, futuristas, né? Então, lá, eu já comecei, acho que, ter uma visão mais moderninha das coisas. E eu estudei na rede pública até o 9º ano, numa escola mais tradicional e tudo mais, mas que muito boa, que me deu uma base excelente. E aí, lá, eu percebi que os professores faziam de uma maneira diferente, essa coisa de partir do texto, aquilo ali, para mim, era uma novidade. Eu acho que tinha escolas que nem faziam ainda isso. E teve um ano no ensino médio, que foi no 2º ano do médio, que eu tive um professor tradicional, que tinha uma apostilinha de gramática, de ortografia, e aí a gente completava, assim. Eu não estou dizendo que isso seja errado, que isso não seja importante. Claro que é. Por mais que a gente levante a bandeira da linguística, né, e que a gente não ature preconceito linguístico, se a gente escreve algo errado, gritante, nós vamos ser, enfim, criticados, né? A gente dá aula de língua e faz as correções, mas eu sentia que ele ainda estava um passinho atrás das novas tendências, né? E aí essa foi a minha experiência, né? Foi muito bacana, eu via muitas das coisas que eu falava, que eu via na faculdade, eu conseguia lembrar do meu ensino médio. Não sei se vocês conseguem fazer essa relação, mas eu me lembro que eu fazia. Agora, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei num conflito, num questionamento, provavelmente eu já compartilhei com a Pri, que era a reflexão sobre a preparação dos alunos, né? Para os vestibulares, para o Enem, os concursos públicos, né? Eu coloquei os 3 ali porque a gente engloba tudo.
Na época, não tanto naquela época, mas um pouquinho antes de eu prestar vestibular, a visão do Rio, né, dos professores do Rio de Janeiro, era que o vestibular da UFJF era um vestibular difícil e tradicional, conteudista. Não era nem tanto uma crítica, mas é porque, segundo eles, né, a UFRJ, a UF, faziam as provas, né, muito mais reflexivas. Era uma opinião deles, né? Eu confesso que eu tenho até curiosidade para hoje pegar as provas da época e formar uma opinião a respeito disso. Mas era assim, conteudista, tradicional, enfim, a gente tinha medo de fazer, até porque tinha conteúdo lá que a gente não estudava. Eu lembro que, assim, no Rio, história, a gente estudava a partir da expansão marítima e comercial. Lá na UFJF, caía desde pré-história, história antiga, eu já ficava travada. Geografia, caía a geografia de Minas, já morria, porque não sabia nada. Física, caía a física moderna. Então, a gente tinha uma trava com o vestibular de Juiz de Fora. Mas eu queria passar para lá, porque lá era a única universidade que eu não precisaria escolher a minha habilitação em língua estrangeira no vestibular. Eu queria passar porque na UFRJ, por exemplo, eu já tinha que escolher, né? Como vocês, português e espanhol, português e inglês, português árabe, tinha tudo. E eu queria português e inglês, né? Eu já estava decidida, mas pesquisando, eu vi que em Juiz de Fora eu faria português e literatura, que não havia uma formação separada para português e literatura. Isso, eu confesso que já me deixou com a pulga atrás da orelha com relação à questão de ser tradicionalista. Eu falei, não, peraí, né? Uma universidade, eu não estou assim, falando mal de outras, não, mas a questão de você separar o português totalmente da literatura, eu acho uma visão um pouco antiquada, né? A tendência hoje é que às vezes até tem professor diferente e tal, mas na maioria das vezes é o mesmo professor. Eu atuo com língua portuguesa e literatura, a gente unir os conteúdos, e é perfeitamente possível fazer isso, né? Você consegue pegar um conto do Machado de Assis e trabalhar, né, o gênero conto, o tipo textual da narrativa, os tempos verbais. Então, você faz estudo do gênero, estudo da tipologia textual, a análise linguística, os aspectos gramaticais naquele texto, né, funcionando para dar determinado efeito de sentido. Mas, aí eu falava, gente, Juiz de Fora não separa, eu já acho isso legal. Então, eu vou me formar nos dois, bacana. Até porque os concursos não são separados aqui no Rio. E eu poderia fazer a língua que eu quisesse, né? O Juiz de Fora tinha 4, tanto que eu fazia inglês e espanhol. Eu só parei o espanhol quando os horários começaram a bater. Eu achei aquilo bacana. E quando eu entrei, de fato, eu vi que não tinha, na universidade em si, não tinha nada de tradicionalista. A minha opinião na época foi que o vestibular também não foi conteudista. Mas, enfim, quando eu tive a experiência no CAP, né, no Colégio de Aplicação João 23, aí, gente, o meu primeiro questionamento da linguística foi... Da linguística não, né? De educação, de tudo. Eu falei, gente, o João 23 é uma escola super pra frente, né? Eles não separam português de literatura. Quando eu fui fazer o meu estágio no 3º ano do ensino médio, a professora falou, né? Vocês não vão dar aula separada. Vocês vão estudar o conto, na época foi o Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. Então, vocês vão partir desse texto. Ah, mas a gente não vai falar de período literário Não, você vai partir do texto. O aluno vai se interessar pelo texto, vai se interessar pelos personagens. A linguagem do Saramago dá pano para manga, né, no sentido de análise linguística. A gente vai falar de literatura, né, de conceitos dentro da literatura. E aí, sim, a gente cita o período e por aí vai, mas tudo partindo do texto, que é o que a gente ouve o tempo todo. E, de fato, eles faziam, né? A centralidade do texto já estava ali, que é algo para a gente hoje como muito óbvio até, né? E língua portuguesa a mesma coisa, né? Eu lembro que tinham pessoas na reunião do estágio que falavam assim, eu queria trabalhar as classes gramaticais. Aí ela, né? Aí eu também ficava meio revoltada. Eu falei, gente, não é possível, eles querem abolir totalmente a gramática? Esses questionamentos, né? E aí não, vocês vão trabalhar tipologia textual, tá? Vocês vão trabalhar texto argumentativo. Aí a gente foi atrás, né? De editorial, de artigo de opinião. E a aula foi sobre isso.
Agora, me despertou muita curiosidade que os alunos do terceiro ano lá, na época, não sabiam praticamente nenhuma nomenclatura de gramática. Aquilo, para mim, foi novidade, né? Então, quando eu estava lendo lá o texto do Saramago e apareceu um adjetivo, eu não usava a palavra adjetivo, né? Tinha que falar o termo que caracteriza, né? Não falava substantivo, né? Palavra que caracteriza esse termo aqui, que está dizendo algo sobre ele e tal. Tinha que usar o que eu achava muito legal, né? Porque era uma coisa mais reflexiva. O nome é o de menos. Isso aí eu já tinha acreditado. Mas, na minha cabeça, aquilo ali estava incoerente com os vestibulares. Eu não sei se estava, não, mas na época, como eu tinha aquilo na cabeça de vestibular tradicional, eu falava, gente, vocês já repararam que quase ninguém do João 23 passa na UFJF? Eu falava assim, porque eles têm uma concepção super moderna, só que o vestibular não está acompanhando isso. Eu lembro que eu tinha esse questionamento. Se vocês me perguntarem hoje se eu tenho a mesma opinião, eu não sei dizer, porque, enfim, eu não voltei a pensar nesse assunto, mas eu me lembro que eu tinha essa ideia. O Enem não servia para nada na época para a gente, né? Era uma prova só para você se testar, servia para acesso em universidade particular, mas não era o nosso interesse, né? Agora, a gente não estava se preparando naquele momento necessariamente para concursos, mas uma coisa a gente sabia: concurso cobra gramática, concurso cobra gramática, e isso continua, né? Quando você dá aula para o EJA, por exemplo, a gente tem esse conflito, né? Esse aluno vai fazer o Enem, que é uma prova zero gramática, mas se ele quiser fazer um concurso de nível médio para o Banco do Brasil, vai ter gramática? Vai. E aí é que a gente fica nessa corda bamba, né? Então, essa era a minha reflexão na época, né? Relacionando tudo que eu pensava antes de entrar, o que eu passei a pensar dentro, o que eu ainda questiono. E, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estou aqui pensando, Tati, que eu acho que essa é uma questão que os meninos, as duas turmas, né, o quinto período e o sétimo período, tem muito esse conflito aí. Então, assim, acho que você está tocando em umas feridas que são feridas comuns a eles, né? Comuns, eu acho. E, assim, é o que você falou. Você hoje falou que não voltou nessas perguntas, né? Não voltei. E aí eu tô aqui me perguntando sobre por quê? Por que será que a gente não volta? Eu não voltei sob o olhar acadêmico da coisa, né? Nesse sentido. Eu continuo pensando que nem sempre a tendência, né? Por exemplo, agora, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, mas hoje a gente tem a BNCC. Será que todos os vestibulares vão seguir o que a BNCC está pregando, né, de mudança? Eu tenho a impressão que vai demorar para isso acontecer, essa atualização. Então, eu volto nessa questão hoje, mas sob um outro aspecto, né? Antes era uma coisa meio ainda imatura, né? Gente, não é possível. O João 23 faz isso, ninguém passa. Então, isso é furada. Ou então, o vestibular da FJF está muito ultrapassado. Então, enfim, hoje eu não penso mais tanto. Os dados que a gente tem, né? Tipo, ninguém do João 23 passa, né? Porque a gente não tinha fonte nenhuma para pensar nisso, assim, não, estatisticamente. Que a gente constrói com um modelo de pensamento de que a escola particular, gramatiqueira, que faz propaganda no outdoor, é a escola que coloca lá os índices de aprovação para o FJF. E a gente compra lindamente que essa escola é a melhor escola, né? Então, assim, sobre quais critérios a gente também não sabe, né? Mas é uma coisa que eu já também pensei muito. Você está falando aqui que já pensou muito e que os nossos alunos aqui pensam, né? Sim. Que é isso, mas a gente tem que começar a criar esse pensamento crítico também, de que parâmetros que eu estou utilizando para fazer essa afirmação, né? Será que eu também não estou sendo influenciado por essa comercialização da escola privada, da educação particular, né? Da educação como todo? Então, tem que pensar um pouco nesse sentido também. É isso, porque eu trabalhei, né, como eu falei, numa escola que o que atraía os alunos para lá era o número de aprovados. Eu tinha colegas que fizeram cursinho, né, entraram pré-vestibular aqui depois que acabaram o terceiro ano e que foram para o Rio, na verdade não ficaram aqui, foram para o Rio para fazer PH, para fazer
eu não vou lembrar, Miguel Couto, os cursinhos mais conhecidos assim do Rio, né? Hoje, na época, não tinha nem o Pense ainda, mas hoje os alunos vão para lá para fazer o Pense, que agora é uma escola, não é mais só um pré-vestibular, já tem até aqui em Petrópolis. Então era isso, você estuda numa escola super, né, uma visão nova das coisas e tal, mas o vestibular ainda é tradicional. Eu acho que em língua portuguesa, até eu particularmente não acho os vestibulares de língua portuguesa tradicionais. Mas, de alguma maneira, eles não estão seguindo a tendência dessas escolas tão novidade, né? Que se preocupa, enfim, com questões da natureza. Eu digo isso até porque eu tenho um primo de 4 anos, filho da Mariana, Pri, e ela diz que ele ele estuda numa escola, né? Que é fora conteúdo, né, que eles fazem uma reflexão sobre a questão da sustentabilidade, tananã, maravilhosa. Mas aí, como não pensar na continuidade daquilo ali? A escola dele só vai até o 5º período. Se ele entrar no 1º ano, em qualquer escola particular de Petrópolis, ele vai ser um peixinho fora d'água. Porque no 1º ano, aqui, na rede particular, a criança já está alfabetizada. Ela é alfabetizada no último período da educação infantil. Já na rede pública, né, era aquele ciclo 1º, 2º e 3º ano. Com a BNCC, já tem que ser alfabetização até o 2º ano. Então, você está vendo? Cada um com uma visão, só que no final das contas, às vezes o aluno, a família, se sente muito perdida, né? E quando eu falei isso para ela, ela ficou meio assim. E aí depois ela falou, no ensino médio vou colocar o Lorenzo na escola X, que é uma escola considerada que não pressiona muito e tal, né? Mas a questão do afeto é muito presente. E aí depois eu coloco para fazer cursinho por exemplo, aqui tem um cursinho chamado PRW, que agora está bombando. No PRW, ou seja, para passar no vestibular, a família não confia naquela escola que tem ideias corretas, vamos dizer assim, nada é correto e incorreto, né? Mas vistas muito como corretas. Isso é um conflito, né? Hoje o Enem tem uma importância muito grande, né? E aí, respondendo mais especificamente a pergunta da Pri, eu acho que eu não precisei revisitar tanto alguns desses questionamentos, porque de uma hora para outra os vestibulares sumiram, né? Eu achava o máximo aquela coisa de esse é o estilo da UFRJ, esse é o estilo da UFJF, o da UF já cobra isso aqui. Acabou, agora é tudo Enem, né? Então, competências e habilidades específicas para uma prova só. E aí, no Enem, mais ou menos as escolas ficam preparando o aluno para aquele formato de prova. E aí eu acho que a escola consegue se encaixar com mais facilidade, né? Antes eu tinha a impressão que, como os vestibulares eram muito diferentes, ninguém conseguia preparar muito para nada, porque era tudo diferente. Então, eu vou dar aqui gramática, porque cai gramática em todos eles, né? Então, vou seguir isso aí. Agora, a gente tendo uma prova, de alguma maneira, uma prova única, né? Isso facilitou. Então, eu revisito, sim, essas questões, mas sob esse outro ponto de vista e atualizando para as formas de seleção de hoje, que são totalmente diferentes, né? Agora, em Juiz de Fora, a gente continua com o PISM. Eu levanto a bandeira do PISM, você sabe disso. Eu estou com uma turma de 3º ano na minha escola da rede estadual, que está fazendo o PISM 3, vai fazer, né? E aí, quando eles estavam no 1º ano, eu falei, gente, tinham muitos alunos que eu tinha dado aula na rede municipal, naquela turma, 8º e 9º ano. Aí eu falei, gente, eu vou fazer um ensino médio com o objetivo de PISM. Vamos criar aí uma finalidade para isso tudo, um objetivo claro. E aí, naquele 1º ano, eu incentivei, enfim, nós fomos com 2 vans para Juiz de Fora, ele sabe disso, levamos os alunos para fazerem o PISM 1, eles amadureceram muito. E aí a diretora adorou a ideia e tal, veio com a proposta da gente formar turma de PISM. Gente, isso é coisa de cursinho de rico, né? Eles falam assim, essa aqui é turma medicina Enem, essa aqui é turma só para USP, essa aqui é turma só para o PISM, enfim. E aí a escola estadual, né, por incrível que pareça, tem turmas de PISM, hoje tem. E aí eles foram para o 2º ano, só uma turma que fez PISM, e aí eu consegui focar com eles muito mais. Aí sim, eu entrei nesse formato de
prepará-los para uma prova específica, que eu não acho nada tradicional, né? Então, preparando para aquela prova, eu me sinto com mais facilidade de estar ali sempre colocando o texto como centro. O que é difícil... Oi. Não, é o que eu estou pensando, que a gente está falando de uma relação de currículo, planejamento e prática docente, né? Muita gente me pergunta assim, mas vai chegar na hora e aí vai ter que fazer aquele tipo de prova. E a gente também está vendo ali pontualmente uma questão, mas a gente também não percebe como que as instituições também, elas podem fazer intervenções e a gente tem que pressionar para uma adesão a um determinado tipo de currículo, a um determinado tipo de instrumento avaliativo, a um determinado tipo de postura com o candidato, né? Isso tudo se dá mutuamente, assim, é o professor se formando, entendendo os objetivos dele com o ensino de língua, é a instituição, a universidade, o IFE, compreendendo como ela vai receber e como que tipo de critério que ela está estabelecendo para receber aquele aluno que vai chegar, e isso tudo vai se imbricando. Uma mudança que se dá no currículo da formação do aluno do curso de letras, ela não se dá sozinha, ela se dá como pressão para a formação dos PCNs lá em 97, para a adesão da base agora mais recentemente. Então, tudo é muito articulado, né? E aí, talvez, ajude a gente a pensar do porquê que a gente está revisitando essa pergunta de um outro lugar, né? De que não é uma coisa só pontual. Aquela pessoa, eu tenho que preparar para que ele faça um concurso do Banco do Brasil, né? Mas a instituição que vai promover a prova do Banco do Brasil, ela também tem que estar antenada a um tipo de currículo que está em vigor. E aí as coisas vão todas se modificando e se construindo aí nessa dinâmica, né? Sim. E aí você tocou, Pri, acho que na minha principal, eu coloquei um tópico chamado angústia ali, eu achei super literário fazer isso, né? Citar Graciliano Ramos ali para poder falar de linguística, que é essa angústia mesmo de você acreditar numa concepção de ensino de língua, né? Mas não conseguir atuar dessa maneira quando, por exemplo, o assunto é um processo seletivo, né, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, porque hoje o nosso país ainda não tem como todo mundo fazer faculdade. Melhorou, aumentou, sim, mas ainda tem gente, né? Você tem alunos que, se você falar, não, eu vou preparar vocês para fazer um concurso de nível médio, aquilo atrai mais, parece que eles se sentem, aquilo é mais próximo deles, né? E aí você também se preocupa com a questão do aluno ter um emprego estável, e aí a gente fica nisso. Só que se preparar para o concurso, a gente foge do que a gente acredita. Até mesmo a turma do PISM, gente, me cria um conflito. Eu sou a pessoa dos conflitos. Porque eu fico assim, ai meu Deus, eu estou preparando esses alunos para uma prova, mas eu não acho que o certo é preparar para a vida, né, para ele atuar na sociedade, né, para a linguagem, fazer parte. Falei, mas eu estou preparando para uma prova, gente, que absurdo, eu não posso fazer isso. E aí fica isso. E aí eu coloquei ali linguística na universidade versus gramática normativa, né, uma reflexão, porque a gente aprende, aí é o que a Pri também já citou, a linguística na universidade, linguística, fala assim, caramba, viu, eu tenho que fazer tudo diferente do que fizeram comigo. Aí quando você vai para a sala de aula, muitas vezes você se vê quase que obrigado a fazer do jeito que fizeram com vocês. Trabalhar gramática normativa. E aí, eu acho que tem faculdades que são mais tradicionais, mas eu acho que a universidade pública traz muito essa visão. Quase todo ano, né, da sua prática, eu particularmente tenho a sensação de que eu ainda não estou fazendo o que eu acredito que eu deva fazer. Que eu ainda estou trabalhando gramática normativa muito mais do que eu deveria, que eu ainda não coloquei em prática o que eu gostaria, o que eu aprendi na universidade. E aí entra no ponto principal, né, partindo também da fala da Pri, que é o distanciamento entre a instituição, né, a universidade, e os bancos escolares, né,
Gente, eu acho que, na minha opinião, ainda é muito pobre esse diálogo, né? As pessoas que resolveram se dedicar à carreira acadêmica, elas estão num outro patamar, né? E aí elas produzem textos, teorizam sobre muita coisa. Muitas vezes o professor, gente, da rede pública, que faz 1 milhão de aulas extras, que trabalha mais de 40 horas por semana às vezes, ele não tem nem condição de ler aquele texto. Então, esse texto não chega para quem tem que chegar. Isso também é uma angústia para mim, sabe? E eu acho que esse tipo de live, né, em que eu consigo conversar com vocês, eu me identifico com vocês com relação à minha mentalidade na época que eu estudava, e eu trago a realidade, como eu falei, não no sentido de desanimá-los, nada disso, mas para vocês perceberem que os mesmos questionamentos, vocês saem com questionamentos da faculdade e quando vocês entram no mercado, esses questionamentos ainda aumentam. Isso mexe muito com a gente, né? Eu estou o tempo todo assim, não tenho eu trabalho quase 60 horas por semana, eu não tenho tempo de planejar como eu gostaria. O que é mais fácil? Fazer uma sequência didática, né? Baseada na leitura de um gênero, da produção daquele gênero, da análise linguística dele. O que é mais fácil? Fazer isso, apresentar vários textos daquele gênero, de diferentes tipologias, ou chegar dar uma aula de função sintática? Gente, dar aula de uma função sintática, me desculpa, mas é fácil. É a parte mais fácil. E é a parte que os alunos menos gostam, né? Mas muita gente, e eu me incluo nisso, se vê fazendo isso por todas essas questões. A falta de tempo, a gente está muito tempo sem estudar, e aí entra na questão da formação, que também foi uma pergunta que a Pri fez, né, no outro tópico. Raramente a gente tem uma palestra, um curso de formação continuada, porque quando tem, aquilo dá um gás, em mim pelo menos dá um gás danado, né? Eu fiz pós-graduação na UF partindo de uma formação continuada que o Estado ofereceu, né? Ele ofereceu uma formação continuada de 1 ano e meio e depois você, se quisesse, né, completaria mais 1 ano e meio para fechar 360 horas e aquilo te daria o título de especialista. Ou seja, foi uma época que ficou lá atrás em que o Estado investiu muito na nossa formação. Hoje, não mais. Em tempos de pandemia, principalmente na rede municipal, como a rede municipal aqui está fazendo praticamente nada, né, mas eu vou entrar nesse assunto ainda, tem acontecido, né, umas jornadas pedagógicas, né, para a galera fazer. Aí agora a galera em casa consegue fazer, né, se empolga e tal. Aí quando volta para a realidade não consegue. 1 milhão de artigos, né, de linguistas da universidade que poderia ajudar na minha prática e eu não leio, não tenho acesso. Né? Quem lê? Pessoas que nem vão para a sala de aula, que vão ficar no ambiente acadêmico. Né? Eu sinto falta, acho que até uma questão meio clichê, mas eu gosto de reforçar. Eu sinto falta do diálogo, sabe? Da gente aproveitar o que o meio acadêmico, e eu me coloco como fora do meio acadêmico nesse momento, o que o meio acadêmico estuda sobre a minha prática, né? Ele estuda para me ajudar, mas eu não tenho acesso, então não estou sendo ajudada, né? Sabe uma coisa que eu penso, que eu acho que um programa que veio colaborar muito com isso foi o PIBID. O PIBID, assim, como que funciona o PIBID? A Brenda falou que é bolsista, né? Isso, é um programa de iniciação à docência, né? As universidades aderem, as universidades e os institutos federais que têm curso de graduação, eles podem aderir, e aí tem bolsa para o aluno, né? Então a Brenda foi bolsista de iniciação à docência pelo PIBID, tem bolsa para o supervisor, né? Então o professor, aqui de fora, eu sou supervisora do PIBID, então eu recebo uma bolsa, e o professor da universidade é o coordenador coordenador da área de letras, da área de matemática, da área. E essas pessoas, elas se reúnem todas e pensam a formação a partir da prática, né? A formação, ela se dá a partir do que está acontecendo em sala de aula, a partir das questões, das demandas que aparecem na escola. Sendo os alunos quem são, sendo os professores quem são. E aí, eu vejo esse programa como um programa riquíssimo, justamente por causa disso, né? Porque dá uma perspectiva da sala de aula que a gente só imagina
até então só imaginava e saía muito pouco sem saber. E valoriza o trabalho docente. Sim, sim. O trabalho do professor que está aí nessa situação que você falou, muitas vezes, que eu acho, chega a, assim, me dói pensar isso, né? Que a gente não, muitas vezes não tem o tempo de estudar. O professor da rede básica não tem tempo de estudar, porque ele está em 3 escolas, e aí o texto que está sendo produzido na academia sobre ele fica distante do que ele está fazendo, né? Exato. Ele desconhece.